O governo anunciou esta semana uma série de ações para combater queimadas, desmatamento e crimes ambientais no país. Um dos objetivos é reforçar a fiscalização. Prevenir também faz parte do plano. Numa entrevista ao vivo, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, detalha essas medidas e adianta outros pontos, como a mensagem que o Brasil vai levar à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26. O encontro vai ser em novembro, na Escócia. A entrevista é para a Voz do Brasil e a gente acompanha essa conversa ao vivo a partir de agora. Mais profissionais e mais recursos estão previstos. E para falar destas e outras ações na área ambiental, a gente conversa aqui ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Boa noite, ministro. Boa noite, obrigado pelo convite. Ministro, nessa semana o governo apresentou uma série de ações para o combate às queimadas, desmatamento e crimes ambientais. Os recursos para fiscalização dobraram, chegando a quase 500 milhões de reais. Como é que estão sendo empregados esses recursos? O governo federal, por comando do presidente Jair Bolsonaro, tem uma determinação: eliminar o desmatamento ilegal no Brasil. O que aconteceu? Nós tínhamos um orçamento de 228 e passamos o orçamento agora a 498. Nós estamos empregando isso com inovação, comprando equipamentos como notebooks, câmeras e gastando isso de uma forma inovadora, para trazer de uma forma inovadora uma solução para combater desmatamento via fiscalização. Ministro, mais homens estão sendo contratados para atuar na fiscalização e também na prevenção das queimadas? IBAMA e ICMBio estão recebendo reforços, sendo fortalecidos? Exatamente. Esse primeiro recurso de 270 milhões é para comprar equipamentos. E mais 700 servidores serão contratados para reforçar o IBAMA e o ICMBio. Agora, ministro, tem também, entre as ações, o programa Guardiões do Bioma, com a contratação de brigadistas, né? Eles vão atuar nas áreas mais críticas durante o período seco. Quantos homens são? Exatamente. São 6 mil homens. É uma operação em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério da Justiça. São 6 mil homens que nós vamos contratar da Liga Bom, que são bombeiros estaduais, para atuar de uma forma descentralizada onde houver incêndios florestais no Brasil, especialmente na faixa onde há mais incêndio, que vai do Pantanal, passando pela Amazônia, pelo bioma Amazônia e Cerrado. Ministro, nós recebemos perguntas de ouvintes. Uma delas é a Maíra Monção, agente ambiental da cidade de Bom Jesus das Selvas, no Maranhão, que é sobre o combate a crimes ambientais. Vamos ouvir. Senhor ministro, o que o governo brasileiro tem feito para combater os ilícitos ambientais em todos os biomas brasileiros? Como eu comentei anteriormente, o governo mais do que dobrou os orçamentos dos órgãos de fiscalização, IBAMA e ICMBio, e, além disso, está contratando mais 700 servidores para a fiscalização. Um orçamento de mais 200 milhões de reais. São 470 milhões de reais para reforçar os órgãos de controle, conforme o discurso do presidente Jair Bolsonaro em abril de 2021 na Cúpula do Clima. Ministro, o governo já tem o programa Floresta Mais, que valoriza as ações de preservação da floresta nativa. O senhor pode explicar como é que funciona esse programa? Esse programa é um programa que nós lançamos no ano passado. É um programa que valoriza quem cuida de floresta. O programa cria o mercado de serviços ambientais. O que é isso? Reconhecer e remunerar quem cuida de floresta. Essa é uma das soluções que está no nosso plano de combate ao desmatamento. Uma solução que traz a geração do emprego do guarda florestal, a geração do emprego de alguém que protege as florestas, monitora ambientalmente o território, previne incêndio, combate incêndio. O nosso desafio nesse programa é que ele consiga atingir um número relevante de hectares, especialmente na Amazônia e onde há mais pressão de desmatamento. Assim você vai conseguir dar uma alternativa para quem vive no território. Ministro, em novembro, a gente tem a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, na Escócia. A estudante Franciele Schuster, de Harmonia, no Rio Grande do Sul, tem uma pergunta sobre este tema. Boa noite, ministro. Meu nome é Franciele Schuster, sou estudante de Relações Públicas e gostaria de saber o que o Brasil vai apresentar na COP26? O que nós vamos apresentar na COP26 é um Brasil real. É um Brasil que protege o seu território, especialmente em 2 temas. Um é clima,
que é emissões de gases de efeito estufa. Então, projetos que comprovem a redução dos gases de efeito estufa serão apresentados na COP. E florestas. O que significa isso? Projetos que protejam um território, especialmente a floresta nativa. O que nós vamos tentar fazer lá na COP do Clima? É apresentar casos reais de quem cuida da sustentabilidade que as pessoas fazem no Brasil e que pouca gente conhece. Dessa forma, a gente vai trazer um Brasil real para o mundo e mostrar que o Brasil faz sim uma atividade sustentável, tanto na indústria, quanto no transporte, quanto na energia e além disso, na agricultura. Especialmente na agricultura, que preserva 218 milhões de hectares. Isso dá praticamente metade da União Europeia em área. E dessa forma, a gente vai conseguir reverter uma imagem que o Brasil não protege o seu território ou não está preocupado com o meio ambiente. Agora, ministro, a Nayana Pessoa, lá do Rio de Janeiro, também tem uma pergunta sobre a COP26. Oi, sou Nayana Pessoa, moro no Rio de Janeiro e gostaria de saber como estão os preparativos para a COP26. A COP26, ela vai acontecer em Glasgow, agora em novembro. E o que é a COP26? É um acordo do clima. Em 2015 foi feito um acordo do clima com 194 países. As negociações vão acontecendo previamente. Nós devemos ter uma reunião agora em Milão, uma pré-COP em Milão. Eu devo participar. Eu já fui até Londres no mês passado para negociar com os países e trazer de uma forma objetiva o que o Brasil quer em relação ao Acordo do Clima. Ele quer ser proativo e construtivo para que esse acordo seja feito e a gente chegue a um consenso. Um consenso no volume de financiamento prometido em 2015 dos países ricos aos países em desenvolvimento para financiar clima. O que significa isso? Financiar a transição para uma nova economia verde com baixa emissão de gás de efeito estufa. E uma das metas do Brasil é zerar os gases de efeito estufa, ter emissões líquidas em 2050. Então, a ideia é negociar com os outros países, chegar a um consenso para que todos participem desse grande desafio. Ter emissões líquidas em 2050. Zero. A ideia, ministro, também é mostrar o que o país tem feito de forma integrada pela preservação do meio ambiente? Também, a ideia na COP do Clima é ter um stand, vão ter 2 stands. Um stand presencial sendo feito em Glasgow, que acontecerá em Glasgow, na Escócia, e um stand virtual aqui em Brasília, que será transmitido diretamente para dentro do segundo stand que nós vamos ter em Glasgow. O stand que nós vamos ter são 200 metros quadrados, com 2 áreas de apresentação. Por que nós escolhemos isso? Para você poder vir até Brasília e apresentar um caso real de sucesso dentro de Glasgow. Ele vai ser transmitido diretamente e vai poder interagir com a gente de Glasgow a Brasília. Levar o maior número de casos de sucesso de proteção de floresta e de baixa emissão de gás de efeito estufa. Agora, ministro, o Brasil vai defender na COP a regulamentação do mercado global de carbono, que basicamente beneficia os países que não poluem ou que reduzam aí suas emissões de carbono. Como é que o Brasil pode se beneficiar desse mercado? O Brasil pode se beneficiar porque quando você exportar crédito de carbono, o que significa isso? O Brasil provavelmente vão ter projetos que vão conseguir gerar crédito de carbono durante o processo produtivo, tanto industrial quanto agrícola. Nesse momento, você gera os créditos de carbono e você vai poder vender internacionalmente. Nós temos que lembrar que o Brasil ele emite 2,3 a 2,9 dos gases de efeito estufa. Então, esse mercado, que são os outros países que emitem aí os 97%, provavelmente serão compradores de crédito para compensar esse volume de emissões. E o Brasil pode sim se beneficiar de um mercado obrigatório internacional. O que significa isso? Uma atividade fora do Brasil que polui, que gera emissões, pode comprar créditos do Brasil para compensar essas emissões. O mundo inteiro quer zerar emissões de uma forma rápida. Só que a gente tem que pensar em transição energética, não em zerar imediatamente. Zerar imediatamente as emissões pode custar muito caro e pode inviabilizar algumas regiões, não só do Brasil, como do mundo. Então, a compensação das emissões, de parte das suas emissões, é uma solução que o mundo reconhece como importante. E o Brasil vai ter uma posição construtiva e proativa
para conseguir um consenso e fechar o livro de regras do artigo 6, que fala sobre o mercado de carbono. Agora, ministro, o motorista de aplicativo aqui de Brasília, João Cavalcante, também tem uma pergunta para o senhor. Boa noite, ministro. O país vai atualizar a política nacional sobre mudança do clima? Foi criado algum grupo de trabalho para essa atualização e quais os próximos passos a serem dados? Obrigado pela pergunta. O Comitê Interministerial de Mudança do Clima se reuniu no mês passado e decidiu criar 3 grupos de trabalho. O primeiro grupo de trabalho vai ser um Plano Nacional de Mudança do Clima. O que significa isso? Atividades que vão fazer com que o Brasil atinja a sua meta de redução do clima, de gás de efeito estufa. A meta é redução de 37% dos gases de efeito estufa até 2025, 43% até 2030 e neutralidade de carbono até 2050. Então, esse plano vai trazer as atividades que serão desenvolvidas para comprovar e mostrar que o Brasil está na direção de neutralidade de carbono em 2050. E segundo grupo, nós vamos aperfeiçoar, aprimorar o inventário nacional de emissões. O que significa isso? O Brasil reporta suas emissões para o NFCCC, que é o quadro de mudança do clima das Nações Unidas, e nós vamos aprimorar para que esse relatório de emissões considere uma agricultura tropical, um país tropical, como é o nosso, e dessa forma mostrar ao mundo o que há de melhor da ciência para comprovar que o Brasil produz e, ao mesmo tempo, reduz as suas emissões. E eu acho que isso é bastante importante. Então, nós vamos, nesse segundo grupo, criar um grupo de trabalho para aprimorar o Inventário Nacional de Emissões. E, por último, nós vamos criar um programa de crescimento verde. Nós vamos criar um programa, e isso está a cargo, a pedido do ministro Paulo Guedes, isso está a cargo do Ministério do Meio Ambiente, a criação de um programa de crescimento verde para gerar um emprego verde. O que significa isso? Projetos que sejam sustentáveis vão ter prioridade, projetos que sejam sustentáveis e reduzam as suas emissões vão ter prioridades para o governo, e assim nós vamos atingir a neutralidade de carbono em 2050. Pois é, ministro, até o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que os investimentos podem ser de até R$1 bilhão, né? O senhor tem mais detalhes desse programa para adiantar para a gente? Posso te adiantar alguns pedaços. Nós estamos montando o programa. O ministro Paulo Guedes falou dos recursos do NDB, é $1 bilhão, eu acho que são $1 bilhão, e teriam mais recursos. O que nós estamos fazendo é trazendo incentivos financeiros, alterando normativas para facilitar projetos verdes e dando priorização aos projetos verdes. Dessa forma, com esse programa, nós conseguiremos sim atingir as metas de redução de emissões comprometidas na NDC brasileira. Agora, ministro, vamos falar sobre as concessões de parques nacionais à iniciativa privada. 5 parques foram habilitados na semana passada para o programa em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Essa parceria com o setor privado, ela é fundamental para a preservação e manutenção desses parques? Exatamente. A nossa preocupação como governo federal é fazer com que a atividade econômica privada consiga contribuir com a conservação dos parques nacionais. Então, qual é o programa do governo? Trouxe um novo programa de concessão. O que significa o novo programa de concessão? Ele olha para o concessionário, quem vai concessionar o parque, não tem mais só a obrigação de pensar no lazer do visitante. Ele tem que pensar também na proteção do território. E com isso ele vai dar treinamento para brigadistas, ele vai fazer atividades que protejam aquele parque nacional. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O ministro, entre outros pontos, detalhou o programa de combate a queimadas, desmatamento e crimes ambientais e adiantou a mensagem que o Brasil vai levar à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26.